é ou não legítimo falar-se de um limite ao sofrimento? O sofrimento que se pode tornar desumano, e eu tenho cuidado com as palavras porque, repare, todas elas são qualificações que serão variáveis de pessoa para pessoa. E posso lhe dizer uma coisa, eu acredito que o sofrimento de um pai desempregado que tem 2 filhos para alimentar poderá ser desumano em determinadas circunstâncias e volto a dizer, falta pouco para nos dizerem que há desempregados a dizer que se a sociedade, eu não falei desses casos, na Holanda nós temos o homossexual que foi eutanasiado porque disse que não conseguia viver com o sofrimento intolerável de não aceitar a sua sexualidade. Temos o presidiário que também se considera num sofrimento intolerável porque está numa sentença de prisão perpétua e, portanto, já fez o primeiro pedido, foi enviado para um programa psiquiátrico e está à espera da segunda apreciação, que foi dito que se o programa não tivesse sucesso, então ele poderia ser eutanasiado, porque efetivamente estava num sofrimento intolerável. Eu insisto, a questão do sofrimento, e é sobre estes valores, o que é que a sociedade faz com o sofrimento, é um desafio enorme, nomeadamente àqueles que estão no meio do mundo, veem nos outros Cristos, que o que nos disseram foi que não era para estar, nem no Calvário ele ficou sozinho. E, portanto, há o desafio do acompanhamento, há o desafio de cuidar e de, quando se diz, os cuidados paliativos não resolvem todos os problemas. O que eu garanto é que os cuidados paliativos não deixam que as pessoas estejam num sofrimento destrutivo. Agora, acabar com o sofrimento só se nós acabarmos com a liberdade. E não sei se as pessoas estão com muita vontade de deixar de poder fazer escolhas e, portanto, são 2 faces da mesma moeda. Os limites, eu volto a dizer, há um limite que é efetivamente esta ideia de que se eu para prolongar, no caso da doença, se eu para prolongar a vida de alguém que está em sofrimento lhe causo mais sofrimento, eu não tenho que o fazer. Eu não tenho como intenção encurtar-lhe a vida. E isso tem que ficar claro à luz das minhas ações. Mas por algum motivo, do ponto de vista ético, nós falamos de suspensões de meios terapêuticos. Antigamente diziam-se agressivos, ordinários, não ordinários, hoje dizem-se proporcionados ou desproporcionados. E isso teria que ser muito mais ensinado aos médicos que hoje se estão a formar, que lamentavelmente acham que são médicos quando tomam iniciativas e ações. E que são menos médicos quando suspendem determinadas ações que passaram a ser desproporcionadas para aquele enquadramento que temos. Portanto, existe claramente, do ponto de vista ético, na medicina, indicações para que uma pessoa não seja deixada num sofrimento e, portanto, não tomar medidas para prolongar esse sofrimento e mais, tomar medidas para minorar esse sofrimento. A competência de medicina paliativa e a própria Ordem dos Médicos, isto está publicado, aprovou já, quanto tempo é que isto vai demorar a ser implementado, que, de facto, o ensino da medicina paliativa tem que ser obrigatório nas faculdades de medicina. Todas. E depois aprovou outra coisa, que os internatos, ou seja, a formação de especialistas de medicina interna, de oncologia, de neurologia e de medicina geral e familiar, tenham obrigatoriamente estágios nesta área. Não aprovou ainda a questão da especialidade, mas vai aprovar, se Nosso Senhor quiser. E, portanto, de se perceber que, efetivamente, tem que haver mais formação, tem que haver uma melhor formação ético-clínica, precisamente, muito resumidamente, para que os médicos saibam que não são Deus. Portanto, é o sumário dessa questão ético-clínica, é precisamente isso. É para eles serem treinados a não iniciar terapêuticas fúteis, a suspender terapêuticas fúteis, a explicar às pessoas os objetivos daquilo que se fazem, não prometendo aquilo que, lamentavelmente, tem que ser dito. A sociedade continua a esperar dos médicos, é que salvem todas as pessoas. Quer dizer, no século XXI ainda não há ninguém que tenha deixado de ir ver, de facto, como é que o outro lado é. E, portanto, a morte não é uma possibilidade. Não é uma possibilidade. Como às vezes nos querem fazer crer. A morte é uma inevitabilidade. Como é óbvio, ninguém quer casos de negligência. Agora, em nome disso, não temos que manter as pessoas vivas à custa de sofrimento. Sou muito pragmática. A Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos tem um site onde www.apcp.com.pt, acho que é isto. E, portanto, onde inclusivamente tem os sítios onde existem cuidados paliativos,
as unidades e vai-se entrar num processo de credenciação, precisamente para que não seja uma coisa arbitrária. Diz que faz cuidados paliativos quem quer, não, faz quem pode, quem tem preparação. E, portanto, a questão aqui é, inclusivamente, dizer, olha, isto tem que passar, e isso é muito importante o que disse, a própria sociedade, se passar a falar mais do assunto e a exigir, e a dizer que há hospitais modernos privados que não têm cuidados paliativos e que isso não é de um hospital moderno, tal como há hospitais públicos modernos que não têm cuidados paliativos. Curioso, se não tivessem uma unidade de cuidados intensivos, caía o Carmo e a Trindade. Mas não têm uma unidade de cuidados paliativos. Ou seja, a própria sociedade chamar a atenção, olha, mas onde é que está a consulta? Onde é que está o serviço? Onde é que está a equipa? É porque aqui os doentes que não se curam não podem ser doentes de segunda. Não são, os heróis são os que se curam e os derrotados, como ouvimos todos os dias, são os que não se curam. Isso não é verdade, para além do mais. Porque as pessoas, efetivamente, pela grandeza que têm, morrem não é por uma questão de escolha. Não é uma questão de escolha, como nos querem fazer crer. Portanto, há uns heróis, e só para o cancro é que há este modelo bélico, há uns heróis que vencem o combate e são de facto, os doentes de primeira. E depois há os derrotados, os fracos, que não foram capazes de vencer o cancro. Portanto, como se isto fosse uma questão de vontade. E, portanto, criamos nas pessoas a ideia, curam-se os que têm vontade. Os que não têm vontade, ou eventualmente que não têm meios, são os que não se curam. Que é uma coisa perigosíssima. E para além de que é falsa. Para além de que é falsa. Portanto, eu tenho muita esperança que a própria sociedade diga, não, olha, desculpe, tem aqui vacinas para o meu filho, não tem. Então e agora para o meu tetravô que está em fim de vida? E nós estamos a falar disto e podemos falar com muito realismo, porque para muitas das pessoas que estão aqui, graças a Deus, chegar aos 100 anos não vai ser uma falácia. Portanto, como é que se imaginam aos 100 anos e o que é que querem estar a fazer aos 100 anos? Mas vão chegar ao fim das vossas vidas. E nessa altura, o que é que vão querer? E, portanto, a pergunta é, todos os que aqui estão têm a certeza que têm acesso a cuidados paliativos? Quando todos respondermos sim, têm essa certeza. Agora, com isso temos que fazer mais. Eu, pessoalmente, acho que a Igreja tem efetivamente que fazer bastante mais. Quer pela questão da obstinação terapêutica, quer pela questão do acesso a bons cuidados de saúde e dizer isto às pessoas, que de facto, quando 70% não têm, e de certa forma vamos construir a casa ao contrário, quer dizer, a esses 70%, olha, atira-te no mar e diz-te te empurraram. Portanto, legalizamos primeiro a eutanásia, depois logo se vê se temos paliativos ou não. Isto é uma sociedade perversa. Aliás, quando vão ouvir falar sobre o argumento da rampa deslizante, e o argumento da rampa deslizante é isto mesmo, é que também na Bélgica e na Holanda se disse, começou-se porque era para casos pontuais. Também foi assim. E agora vejam tem a vida completa, está cansado de viver, venha ter connosco que a gente eutanasia. É assim. E, portanto, há neste momento empresas ao domicílio, isto teria muito que dizer em relação à realidade. Portanto, começou-se com casos pontuais e sofrimento extremo para estás cansado de viver. E, portanto, do ponto de vista de sociedade, isto é de uma pobreza. Portanto, o sofrimento não pode ser para nós dizermos tenha paciência que a vida é mesmo assim. É um chamamento. É um chamamento. Agora, acho que nessas sociedades, e conheço a realidade, de facto na Holanda, começou-se pela eutanásia e foi pelo escândalo de várias coisas, nomeadamente na comunidade médica, que a seguir se começou a pensar que era melhor haver cuidados paliativos. E, portanto, isto é uma questão de visão dos direitos. E, no nosso caso, é uma questão de visão dos direitos que se pretende politizar em nome de um determinado contexto político que existe neste momento e que poderá não existir daqui a uns tempos. Vou fazer mais uma pequena questão. Pode uma lei obrigar os médicos a praticarem a eutanásia? Não. Essa questão já vem do aborto, só, não é? só para ver, pois, mas é que esse antecedente existe e eu não gosto de misturar os debates precisamente por causa disso. Isso implicará seguramente uma mudança no código deontológico que tem que ir a referendo dos médicos. Mas nos médicos existe a mesma ignorância que nós vemos
na sociedade em geral. Só para vos dizer que o debate em países como estes que nós falámos agora vai sobre o direito dos médicos à objeção de consciência. Ou seja, há quem advogue que um médico que é médico e que tem o seu doente à frente, que em nome da sua autonomia lhe pede para ser morto, não pode advogar objeção de consciência. Não pode. É onde estamos neste momento. Não pode. O Canadá tem uma lei perversa que basicamente não tem a ver com a terminalidade e em que diz que um médico, se não pratica, é obrigado a enviar para outra pessoa que pratica. E, portanto, é bastante complicado. E, portanto, isto implica a posição atual, e eu espero que os médicos saibam votar num bastonário que diga que é contra a eutanásia e não num que favorece a eutanásia, mas quer dizer, as votações também são para isto. As votações também são para isto. Não é para pôr nos lugares pessoas que pensam de uma forma que nós achamos que não é correta. E, portanto, o nosso código ontológico é muito claro em relação a isto. Na generalidade, e, portanto, a área dos cuidados paliativos não é diferente do resto daquilo que é ciência na medicina. Na generalidade, a evidência mostra, estou a falar de evidência, não estou a falar da minha experiência, a evidência mostra que no âmbito dos cuidados paliativos os pedidos de eutanásia são uma raridade. Segundo, mostra também que os médicos que têm formação em cuidados paliativos sentem que estão mais bem preparados para trabalhar e para ajudar as pessoas que estão nas situações de fim de vida. Os pedidos de eutanásia são raros. Nós, que formamos pessoas com mestrados, portanto com qualificações para serem especialistas na área, ensinamos-los como é que se responde a um pedido de eutanásia. Portanto, não é dizer isto nós não... Como é que se responde, como é que se aborda uma pessoa que faz expressão de desejo de morrer, que é outra coisa, e que faz pedido de eutanásia. Insisto, são uma raridade. Acho imensa piada que sejam pessoas que fazem abstrações e que falam do ponto de vista legal e que nunca conviveram com doentes, que venham dizer que isto é um problema para os doentes. Eles não tratam doentes, mas vêm dizer que há um problema para os doentes. É verdade que há aqui questões da família. Isto é muito, muito importante. Voltamos à questão do sofrimento como apelo. As famílias sofrem tanto ou mais do que os doentes. E sofrem se não têm apoios e sofrem as suas próprias mágoas e dores. E é muito mais fácil dizer que o doente está a sofrer muito do que dizer eu estou a sofrer imenso, eu preciso de ajuda. As pessoas, por norma, não dizem. Quem faz cuidados paliativos sabe que isso implica ajudar as famílias. Uma mãe que tem um filho de 28 anos com um tumor cerebral a morrer e que o pai já morreu com um tumor cerebral, podem imaginar qual é o sofrimento desta mãe. Precisa de ser ajudada, precisa de ser apoiada, mas é com profissionalismo, não é dizer que é amor e carinho e que com amor e carinho isto passa tudo. Isso é uma blasfémia. Dizer que as pessoas precisam de amor e carinho, todos nós, graças a Deus, precisamos de amor e carinho. Nunca vi dores a serem retiradas com amor e carinho, nem dispneia, falta de ar, a ser retirada com amor e carinho, nem vómitos a serem retirados com amor e carinho. Isso é uma menorização que se faz e é um desrespeito para com estes doentes. Eles precisam de tratamento médico e de acompanhamento como outros, que eu também não digo a um tipo que tem um infarto, olha filho, isso com amor e carinho vai lá. Não digo. Porquê é que eu digo isto em relação aos que estão no fim de vida? Não digo. Eu não digo isso. Portanto, não devo dizer. E é preciso ter atenção que nós temos subtilmente, vão surgindo, e isto tem que ver, lá está, com a visão que a sociedade pode dar para o seu coletivo, que é banalizar a morte, e nós temos algumas famílias que dizem eu já não aguento vê-lo sem comer, ou a não comunicar, não era melhor eutanasiá-lo. E nós temos que explicar que a eutanásia é o próprio que pede. Não é a família que chega lá e diz olha, agora ia bem a eutanásia ali para o meu filho. É porque os conceitos e as confusões são muitas. São muitas. E, portanto, é preciso estar atento e entender que não é ter as pessoas num sofrimento, lá está, disruptivo, que pode acontecer por variedíssimas coisas, como é que isto se trata e se intervém com boa preparação clínica e com boa preparação ética. E as famílias precisam sim de ser ajudadas. De facto, existe uma figura que é a exaustão do cuidador. E ao contrário do que se diz, a maioria das famílias não se quer ver livre dos seus. Agora, que existe patologia e problemas graves, nomeadamente quando têm casais de idosos em que um cuida do outro,
em que um está demente a cuidar do outro demente. As pessoas não têm às vezes noção daquilo que dizem. A figura da exaustão do cuidador é um critério de internamento em cuidados paliativos. A proteção dos cuidadores, eu estou à vontade, porque nós CDS fizemos propostas no Parlamento, só que isso não tem o salário de outras coisas e, portanto, não se fala disso, mas nós propusemos várias coisas relativamente ao apoio aos cuidadores. E, portanto, quando diz que as pessoas não sabem, então tem que se fazer mais nos hospitais, nos centros de saúde, então todos temos a obrigação de fazer, porque efetivamente não é julgar as pessoas como egoístas, é perceber que elas adoecem por cuidarem de outros. E, portanto, isto nada tem que ver com egoísmo. E nós estamos sempre a pensar em idosos, pensem em crianças com deficiências e jovens que vivem o tempo que tiverem que viver e é sempre uma mesma Santa Mãe que vai cuidando deles. Em relação à questão do testamento vital, é lamentável que nós tenhamos só 4.000 e tal testamentos vitais. E, portanto, o testamento vital está eticamente bem balizado e não tem nada que favoreça, aliás, não pode conter, digamos, disposições que sejam contrárias à ética e à justiça e, portanto, não advoga que as pessoas pratiquem a eutanásia e é lamentável porque, efetivamente, tem muito esta visão de que não se discute este aspecto, eu meto isto para debaixo do tapete e depois logo se verá. Era preciso mais, não é preciso que haja um testamento vital, é pelo menos preciso que as pessoas discutam isto em família. Na eventualidade de me vir a acontecer um desastre, um AVC, uma cirurgia que não corre bem, o que é que eu gostaria de ver para mim numa situação de irreversibilidade? Estas coisas discutem-se, acho que também valerá a pena, e para terminarmos de forma ligeira, eu no meu testamento vital tenho disposições sobre os doces que eu quero que me dê, as papas que eu quero que me dê, portanto, as pessoas que trabalham comigo sabem que estarão proibidas de me dar determinado tipo de suplementos que eu virei do além a atormentá-las, se me enfiarem aquilo pela boca abaixo, não o farei se for pão de rala e afins. Mas pronto, acho que é importante que de facto se dinamize bastante mais e que se fale sobre estas questões com naturalidade, até para vivermos melhor, porque queria terminar com isto, não se pense que as pessoas que trabalham e que têm o privilégio de viver como pessoas que estão no fim de vida, andam com a cabeça em baixo e são criados. Nós vivemos bastante melhor. Estes eventos dão-nos muita vida e ensinam-nos a apreciar bastante mais aquilo que é verdadeiramente importante. Portanto, cada vez que nós falarmos destas coisas, de facto, temos a oportunidade de aprender a viver um bocadinho melhor. E, mais uma vez, muito obrigada por terem vindo.